Olá pessoal, vamos começar hoje com uma história bem interessante que vai nortear todo esse estudo. Vamos supor um casal que se conheceu, que passou a se gostar, a se amar, que jura um casamento um com o outro. E aí no decorrer dessa relação super alegre, saudável, divertida, num dia como outro qualquer, o cara chega em casa e encontra a mulher toda arrumada, linda, perfumada. E aí fala, gente, será que eu esqueci uma data comemorativa? Será que eu deveria ter comprado flores? E aí ele chega pra ela e pergunta se ele esqueceu alguma coisa, já pede desculpa e fala que vai se arrumar também pra poder sair. E aí ela diz assim, não amor, eu vou sair hoje, eu vou encontrar com o Tony. E aí a gente vai sair, a gente vai voltar, eu vou passar no com ele no hotel e aí eu volto pra casa amanhã. Ele fica, como assim? Não faz sentido. Ela age com maior naturalidade e diz pra ele, meu amor, mas você é o meu preferido. É você com quem eu escolhi ter nome, casar, você é o melhor que eu poderia escolher. Eu estou aqui com você 90% do tempo, mas eu não posso deixar os meus antigos namorados, meus antigos amores. Mas eu só dou 10% do meu tempo para eles. Todos os outros 90% até para você. O que você acha dessa história? Você acha realmente normal essa visão dessa menina? Ou será que tem algum problema nisso? Essa diferença de pensamentos a gente acaba caindo numa coisinha chamada adultério. Eu sei, no casamento parece ser uma coisa muito absurda, insana, apesar de ser uma coisa comum, pasme, mas é verdade. Agora, quando se trata de fé, você consegue entender o que é adultério? Vamos ver? Eu sei que parece um pouco radical, mas, bom, ser cristão é ser radical. A verdade é essa. Porque não tem como você ser meia boca. Ou você é, ou você não é. Porque Porque quem comigo não ajunta, espalha. A Bíblia já era bem clara com relação a isso. Não existe um meio termo, não existe o caminho neutro. Ou você é, ou você não é. Bom, as palavras de hoje elas vão ser voltadas para as pessoas que são aliançadas com Deus. Por que isso? Porque, bom, eu não posso te cobrar fidelidade se a gente não tem relacionamento nenhum. Se eu não tenho um contrato firmado, se eu não sou casada com você, casado com você, enfim, e a gente não tem uma aliança realmente específica, logo eu só posso cobrar fidelidade de quem eu tenho uma aliança. Então, essa é uma mensagem exclusiva para os cristãos. Nos outros estudos a gente ainda conseguia ter uma conversa entre cristão e não cristão, mas nesse momento é para os de casa mesmo. Então, ó, põe amor nas minhas palavras, tá? Que a gente vai falar a verdade aqui. Tá pronto pra ouvir? É que o cristianismo, ele tem um viés um pouco radical nesse sentido, porque é claro e objetivo. Não dá pra você ter dois senhores. Você precisa escolher em que jogo você vai jogar. Em qual time você vai jogar, né? E vamos escolher? A questão é que eu não posso acusar você de infidelidade, ok? Se você não tem um relacionamento comigo, então, né, vai viver sua vida e fique em paz. Mas se você tem, o mínimo que eu espero é fidelidade. E com Deus também não é diferente, tá? Ele espera de nós uma fidelidade porque ele se doou inteiro. Não foi só as pernas dele na cruz, não foi só o braço, não foi só a cabeça, sabe? Ele se doou por completo. Literalmente foi o corpo dele todinho exposto, doado, pendurado lá naquela cruz. Por mim e por você. Naturalmente existe uma tentação com as pessoas para viver uma fé muito mística, legalista, muito imponente. E, na verdade, esse radicalismo que eu tô falando não é algo extremista ao ponto de você mudar completamente, ficar cego para as outras coisas e você cortar relacionamento com as outras pessoas. Não, eu falo de um radicalismo que significa ser completamente, totalmente posicionado. Entender que se eu decidir ser cristão e entrar num relacionamento com Jesus, eu de fato só pertenço a Ele. Eu não posso me vender e ser de mais ninguém. Faz sentido pra você? Bom, falando de adultério, o adultério está relacionado a uma série de ações que são ruins para um relacionamento, para o casamento, como calúnia, difamação, fofoca, falta de respeito, falta de caráter mesmo da outra pessoa, falta de integridade, onde ela começa a querer muito mais, porque ela vislumbra, muitas das vezes a gente tem visto isso por causa dessa cultura tão pornificada, né? Então a pessoa procura no êxtase, numa coisa diferente, a pessoa procura algo com um prostituto, uma prostituta, por exemplo, ou enfim, com alguém que se preste a fazer esse tipo
trabalho, às vezes não pago, né? Mas enfim, né, de realmente ter uma relação extraconjugal, por aquela adrenalina, aquela coisa toda, a pessoa precisa dessas migalhas de prazer, ela precisa de pontos muito altos para poder se sentir plena. Essa é uma influência, né, desse sistema pornográfico que a gente vive hoje, e também da alta de entretenimento, onde a pessoa precisa de picos muito altos para poder sentir prazer. Então a pessoa não consegue se sentir feliz e satisfeita no seu próprio relacionamento. E aí a gente começa a criar toda uma estrutura completamente deturpada do que seria um casamento. E a gente acaba aceitando que essas escapadas sejam normais. Olha, você pode acabar se envolvendo com alguém emocionalmente e às vezes fisicamente. Você precisa ter claro na sua cabeça o porquê que aquilo aconteceu, e como cortar o mal pela raiz. Veja bem, eu não estou querendo apontar você de todas as maneiras, mas se você é cristão, começa a repensar. O que você vai fazer a partir de agora? Qual é o chamado que tem na sua vida de viver realmente com Deus ou não? Porque, veja bem, se eu escolho ficar com aquela pessoa e aquela pessoa também escolhe ficar comigo, ela me ama, me quer, me deseja, e eu não consigo retribuir isso, o problema não está na outra pessoa, está em mim. Então a gente precisa se policiar e verificar o que a gente tem feito, falado, porque o adultério ele começa primeiro aqui. E muitas das vezes a gente adultera em muitos detalhes, porque os detalhes importam, mas a gente negligencia. Forte isso, né? Eu falei pra colocar amor, lembra disso, né? Geralmente na Bíblia é usado o contexto de adultério quando fala de idolatria, né? Geralmente o povo se voltava contra Deus, né? Adorando alguma imagem, servindo a outros deuses, e Deus colocava isso como uma traição, colocava isso como adultério. Entretanto, o adultério ele vai muito além de uma idolatria, tá? Entretanto, acaba sendo uma idolatria, porque se você precisa sair do seu para poder ir buscar fora, é porque fora é melhor do que o de dentro. Se fora é melhor do que o de dentro, significa que eu valorizo mais. Se eu valorizo mais, é idolatria, entendeu? Porque eu estou idolatrando, é o que eu estou colocando como ídolo, como melhor, como preferência. O adultério que é dito no Novo Testamento, ele está voltado clara e exclusivamente para uma coisinha: falta de compromisso, falta de comprometimento. Comprometimento integral com Deus e com os seus princípios, e valorizando acima de tudo o seu relacionamento com Deus. Carol, então como que eu faço para evitar, para me afastar disso, para me manter íntegro, para realmente ficar longe do adultério contra Deus? Como que eu faço isso? Primeiro de tudo, a gente precisa entender que existe um versículo na Bíblia que fala que uma amizade com o mundo se torna inimizade contra Deus. O que essa amizade significa? Quer dizer que você não pode ter relacionamento com nenhum tipo de pessoa, relacionamento de amizade, assim, de conhecer, pessoas que não te agregam, assim, no reino espiritual? Não é essa a questão principal. Eu tô falando do seu envolvimento de comprometimento total com relação a essas outras pessoas. Porque não dá pra poder ficar brincando, não dá pra poder pegar aqui, pegar ali, fazer assim, fazer assado, não dá. Escolha, você tem liberdade de escolha. Ou você vai ficar com Deus, ou você não vai ficar com Ele. É simples assim. Não dá pra você achar que você pode escolher ficar com Deus, mas também ter outras coisas. Porque, meu amor, não dá pra se ter tudo. Aceita que dói mesmo. Porque o que acontece de fato, quando a gente fala do mundo, a gente está falando de todo um sistema, não só de pessoas, né? A gente está falando de várias influências malignas na nossa vida. E quando você cria uma amizade com alguém, você acaba se parecendo com essa pessoa. Você começa a falar parecido com ela, você começa a gostar das coisas que ela gosta, começa a se comportar como ela se comporta. Isso é normal em qualquer tipo de relacionamento. Conforme você vai criando mais intimidade, você vai criando traços e coisas semelhantes daquela pessoa. Isso é natural. Isso faz parte de um relacionamento. Por isso que a Bíblia fala, porque se você criar amizade com Deus, você vai criar, com o mundo, você vai criar uma inimizade com Deus. Porque a sua amizade com o mundo vai criar em você ações, pensamentos e, enfim, atitudes, jeitos e, enfim, pela intimidade com o mundo, que vão ser totalmente contrários ao relacionamento com Deus. Você não tem como trazer esse linguajar, esse pensamento, esse tipo de atitude e ação, que é comum e normal lá no mundo, para um relacionamento com Deus. Com Deus o jogo tem que ser diferente, né? Porque aquilo exige uma fidelidade, não existe uma libertinagem, não existe um pé lá nem cá, não existe essa bagunça. Com Deus é com Deus e acabou. Você decide, você quer isso pra sua vida? Se não quer, meu amor, beijo, tchau, vai com Deus. Quer dizer, na verdade Deus não vai com você, né? Mas você entendeu? Vai lá, vai em paz, tá? Mas se você escolher ficar com Deus, então entenda que você precisa abrir mão das outras coisas. E veja bem,
Se escolher ficar com Deus e abrir mão dessas coisas for muito pesado para você, então talvez não seja a escolha melhor para você, né? Não quer dizer que não seja a melhor escolha, né? Eu acredito que realmente seja a melhor escolha. Mas tá tão pesado para você ter que abrir mão dessas outras coisas, vai viver essas outras coisas, meu filho. Vai ser feliz, tá? Porque não dá para você viver com alguém e ficar sempre pensando em outras pessoas. Não dá para você abraçar Deus e falar, Deus, eu te amo, e pensar nos antigos amores da adolescência. Porque não dá para você estar com ele, morando na casa dele, vivendo na casa dele, e falar assim, não, hoje eu vou lá sair com o Tony. Não tem como. A conta não fecha, meu amor. Preste atenção nas suas ações, nas suas atitudes. Porque por muitas das vezes você tem negligenciado o Senhor e trocado ele por vários tones diferentes. E aí eu te pergunto, você está sendo fiel ao seu relacionamento com Deus? Veja bem, não é questionável o relacionamento de Deus para você, e sim de você para ele. Entende? Ele sempre vai estar lá, bom, amoroso, carinhoso, disponível. O problema é você estar retribuindo dessa maneira, de uma maneira fiel a ele ou não. A amizade íntima comum te afasta de Deus, porque se você começa a ter aquela intimidade profunda, você começa a pensar daquela maneira. E se a forma como Deus pensa é completamente diferente da do mundo, uma hora você vai olhar e vai falar, gente, não faz o menor sentido o que Deus tá falando, esse relacionamento com ele não faz mais sentido nenhum, né? Tô perdendo meu tempo, isso aqui não dá pra mim. Então eu vou continuar aqui com um mundo que tá mais interessante, isso aqui faz mais o meu estilo, né? Numa hora você vai acabar se encontrando nesse cenário. Verdade ou não é? Beleza, Carol, entendi que eu não posso ter aquela amizade assim, sincera, próxima, íntima com o mundo, porque eu vou me apegar a essas coisas e vou me afastar de Deus, ok. Então como que eu faço para poder realmente estar firmada, clara e objetiva com as coisas que Ele quer pra mim e realmente estar de igual para igual nesse relacionamento? Como que a gente faz isso? Buscando ter intimidade com Ele, buscando conhecer mais dele. De verdade, você só cria intimidade com uma pessoa quando você vai conhecendo. Você vai criando contato com ela, vai sabendo sobre o passado, sobre a história dela, sobre a história de vida, ouvindo sobre os seus conselhos, as suas histórias de superação, sentindo e recebendo, né, o seu carinho, a sua atenção, partilhando aquele momento a dois, doando o seu tempo, respeito, consideração, honrando. Assim a gente consegue ter um relacionamento bom. E veja bem, isso é uma receita que serve para todo e qualquer tipo de relacionamento. Certo? Deus, ele estreita os laços com a gente quando ele diz, olha, eu não chamo nem vocês mais de servos, eu os chamo de amigos, porque vocês sabem o que eu faço, porque a gente criou um laço de amizade tão grande que eu conto pra vocês os meus planos, os meus objetivos. Esse é o nível de relacionamento, sabe? Ele diz, não, eu vou fazer uma prova amanhã, eu vou comprar uma casa, eu vou viajar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A gente criou um laço tão grande que você conhece os meus planos futuros, além da minha vida, das coisas que eu fiz no passado, entende? Isso é um relacionamento bem estruturado. Entretanto, a receita para todo e qualquer relacionamento requer esforço. Uma palavrinha básica que a gente vai acabar tendo uma familiaridade, tá ok? Esforço. Porque a gente precisa ter uma coisinha chamada disciplina. Todo e qualquer relacionamento que entende que é importante, ele precisa de empenho, tá? Você precisa se dedicar a investir tempo com aquela pessoa, em conhecer aquela pessoa, em agradar aquela pessoa. Tá entendendo? Vê se isso não é uma receita pra vida. Né? Os nossos melhores relacionamentos são aqueles que a gente se dedica, que a gente empenha tempo. Então veja bem, investir tempo também é uma disciplina para você realmente conhecer aquela pessoa e criar essa intimidade. Sabe, Deus tem sempre o melhor pra gente. Cabe a gente decidir realmente estar com Ele. Cabe a nós essa decisão, porque dele pra gente tá tudo show de bola. O problema é a gente para com Ele. Então, se você decide ter um relacionamento, não dá pra você ficar brincando com outras pessoas e achar que você não tem que abrir mão de nada. Veja bem, não existe almoço grátis. Nada em troca de alguma coisa é surreal, não tem como. As suas melhores decisões vão ser as decisões, as mais importantes também, que você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Isso é fato, porque não tem condições de você fazer uma faculdade ou continuar com as suas noitadas de segunda a segunda. Não vai ter como. A conta não fecha. Você consegue entender? Não tem como você ser um médico bem-sucedido sem você fazer plantões de 24 horas, sem você estar sempre estudando. Não acha você que vai ser só na faculdade não, meu amor. Você vai ter que abrir mão das saidinhas para você estar estudando o seu caso, para você conseguir realmente fazer uma cirurgia bem-sucedida. Você consegue perceber isso? Não tem como você crescer no seu trabalho sem você aprender a fundo aquilo. E você vai ter que abrir mão. Às vezes no seu horário de almoço, às vezes chegar mais cedo, sair mais tarde para você poder se destacar. Não existe almoço grátis. Cai na real, acorda, senta que dói menos. Não tem como. Então se dedica de fato e aprende a abrir mão.
Para de querer ser o cara ou a mulher que tem de tudo um pouco. Não existe esse negócio de não dá, não é rodízio, não. Você tem que escolher qual sabor que você quer pra vida, entendeu? O adultério, ele começa quando a gente começa a gerenciar as nossas necessidades, quando a gente passa a pensar mais na gente e não no outro. Um relacionamento bem sucedido é quando você para de ser egoísta e você começa a enxergar o outro como alguém que merece atenção, valor, respeito, onde você começa a se satisfazer quando o outro está feliz. E isso não é se anular, isso é parar de ser egoísta e olhar o outro como alguém que vale a pena, que é importante. Entende? E aí, quando a gente entra nesse cenário, as coisas começam a mudar. Porque aí você joga esse egoísmo por terra e você começa a ter essa alegria em servir, em se doar para o outro. E aí você constrói relacionamentos saudáveis. Olha, Deus pode te suprir em todas as áreas da sua vida. Você só precisa permitir isso, sabe? Ter aquele coração assim, grato, disposto, disponível. Isso vai fazer com que gere no seu coração um sentimento de preenchimento. E aí você vai perceber que você não precisa ficar dando pitaco, provando aqui e ali, olhando aqui e ali, para poder sentir que você tá com tudo. Ei, Deus é mais do que suficiente. É muito mais do que suficiente. Então, não troca esse benefício, essa dádiva que Ele nos deu, da gente poder escolher Ele, poder estar com Ele, por essas provas, dessas coisas aí que Ele não tem a oferecer. Não vale a pena. Não é nem duradouro, sabe? Então, assim, realmente vale a pena esse prazer de agora, em troca de um prazer futuro? Será que vale a pena a gente jogar tudo fora e falar, não, eu quero viver esses prazeres, esses amores agora, e aí você ficar sozinho no final da vida? Veja bem, eu não tô falando de inferno, sabe? Eu tô falando que se você não cultiva um bom relacionamento hoje, quando você envelhecer, você vai estar com quem? Sozinho? Você já parou pra poder pensar que envelhecer só deve ser muito triste? Mas isso, meu amor, são fruto das suas escolhas. Salvo as exceções, né, de mortes prematuras, mas as pessoas que acabam ficando só é porque elas não souberam escolher alguém pra vida toda. Consegue entender? Tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. E Ele nunca mudou. O que Ele espera é que a gente possa se posicionar melhor. Veja bem, adultério é uma palavra muito forte, muito pesada. Mas é isso. Quando você fez lá o seu batismo, né, quando você se batizou, nasceu de novo, você declarou para o mundo que você pertencia única e exclusivamente a Ele. O simbolismo do batismo diz que você morre para o mundo. Se você morre para o mundo, que espécie de relacionamento você vai ter com alguém se você já morreu para ela? Pensou nisso? Não? Espero que fique uma boa reflexão para você, tá bom? Pensa bem, tá? Com carinho. Colocou amor nas minhas palavras? A minha intenção é te ajudar. É dar uma chicotada assim, mas pra você cair na real, meu filho. Às vezes você tem que dar, né? Precisa de um empurrão. Então, tô aqui pra poder te ajudar, ok? Eu espero que a gente possa caminhar nessa jornada e crescer junto. Até o próximo episódio.